Então, e com a sua inteligência estendeu os céus. Ou seja, esse Deus que com a sua inteligência, com o seu poder, né, com o seu conhecimento, criou os céus e a terra, estabeleceu tudo. Esse é o Deus que o autor de Hebreus está dizendo para a gente. Isso nós estamos hoje só no versículo 1, 2 e 3, né, para que a gente não perca nada. Mas Cristo, o que ele faz? Ele demonstrou, ao falar, Deus ele se manifesta ao falar através do seu Filho. E pelo Filho, né, que é Jesus. Então, o Senhor, ele marca o fim de todos os métodos, de toda a imperfeição, tudo aquilo que é imperfeito, os sacrifícios que eram imperfeitos. E você sabe muito bem que o sacerdote sempre sacrificava em prol dos pecados daquela cidade, daquelas pessoas, daquele povo, daquela família. E nós entendemos que o sacerdote, ele fazia aquele procedimento, né, sacrificava ao Senhor, a fumaça subia, simbolizando a cobertura de pecados ali, cobrindo os pecados da humanidade, mas já teria que ser feito outro, porque sempre ia passando aquele efeito, e era necessário que houvesse o sacrifício perfeito. E Deus agora, ele põe fim a todos esses métodos imperfeitos com o método perfeito, que foi o quê? Foi Jesus, como diz Isaías 53, amém. Isaías 53, né? E nós vemos que o sacrifício perfeito, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que João Batista vinha pregando, que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro que também é sacerdote, imagina um sacerdote e Cordeiro, fazendo ali daquele ato um sacrifício perfeito, por tua causa, por minha causa. Então Jesus vem ali para pagar um preço, e um preço alto, para que eu e você hoje tivesse a oportunidade de estar falando aqui sobre o amor dele. Isso é mais do que uma obrigação que eu tenho, que você tem. Se você se intitula como cristão, e eu estou falando cristão e não de religião, né? Se você diz que é de Cristo, então você tem a obrigação de falar de Cristo. Você tem a obrigação de falar daquele e dar de graça aquilo que te deu de graça, salvação, liberdade, né? Presença de Deus. E você precisa fazer isso aí. Então, nós vimos aqui, a primeira coisa, nós vimos a última vez que Deus usa a voz profética aqui. Outra coisa, vamos ver aqui o Filho de Deus aqui, ele é incomparável. Não tem como a gente comparar Jesus com ninguém, com nada. Não há Deus que chegue ao ponto de ser comparado com ele, né? Porque Jesus, ele é Deus e homem. Vivendo ali, vem e vive como homem, na natureza humana, sentindo aquilo que nós sentimos, passando as dores, rejeições, perseguições que você passa todos os dias. E Jesus tem prioridade para falar sobre esse assunto, para cuidar dos teus problemas, porque ele vivenciou. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser negado, ele sabe o que é ser maltratado por inveja. E Jesus sabe isso tudo. Então, o Filho, ele é incomparável. Jesus, ele é incomparável. Um Deus que se faz homem para que eu e você tivesse a oportunidade de salvação. Então, nós vemos aqui, são duas naturezas, né? Distintas em uma só pessoa. E o Thomas Watts, ele diz assim, que a natureza foi unida à divina. Aí, o Thomas, ele diz assim, que a natureza humana sofreu. E a natureza divina satisfez. Então Jesus como homem sofreu, calado. Isaías disse que ele não abriu a sua boca, não tosquenejou, né? Foi para o matadouro. Mas nós vemos que a sua divindade ali, a sua natureza humana sofreu. Mas a divina satisfaz o desejo do Pai. Satisfaz aquele sacrifício perfeito, né? Estava ali. A natureza
divina dele, sustentando a natureza humana dele, para que ele, como homem, não fraquejasse. É o que o Espírito Santo faz na tua vida e na minha. Nos momentos mais difíceis da tua vida, o Espírito Santo, a natureza divina, está cuidando de você para que você não desista. Porque você tem vivido dias difíceis, dias de lutas, angústias e medos e dúvidas, intempéries da alma e devastidão de pensamentos, turbilhão de pensamentos, que muitas vezes fazem você perder noite de sono. Mas a natureza divina, o Espírito Santo divino, ele está ali, lhe dando força para que você, como homem, mulher, não fraqueje. Isso é um glória a Deus que dá para dar um grito de glória a Deus, só com saber uma coisa dessas. Imagina você, eu passo dias difíceis, dando exemplo, e tem momentos que eu não tenho mais força, aí o Espírito Santo está lá. Nós temos o lado divino, espiritual, nos dando força e levando ao Pai nossos pedidos, súplicas e clamores, para que a gente não desista, né?